Existem 3 palavras que podem destruir qualquer relacionamento instantaneamente, e Carl Jung descobriu por que elas são tão destrutivas para a psique humana. Durante décadas, estudando a mente inconsciente e os padrões de relacionamento, Jung identificou que certas palavras funcionam como veneno emocional, ativando complexos profundos que podem acabar com a intimidade de forma irreversível. Não é sobre ser politicamente correta ou andar na ponta dos pés, é sobre entender como a linguagem impacta diretamente a psicologia dos relacionamentos. Jung percebeu que essas 3 palavras específicas têm o poder de ativar mecanismos de defesa primitivos, criar feridas emocionais profundas e estabelecer padrões destrutivos que podem durar anos. Todo mundo já disse algo em um relacionamento que se arrependeu depois. Todo mundo já viu como uma única frase pode mudar completamente a energia entre 2 pessoas. Mas Jung foi além da observação superficial e descobriu exatamente por que certas palavras são tão devastadoras para a conexão humana. Ele entendeu que essas palavras não apenas machucam no momento, elas criam cicatrizes psicológicas que afetam como a pessoa se vê, como se relaciona e como confia. É como se cada vez que você usa essas palavras, você está plantando sementes de destruição na psique da outra pessoa e no próprio relacionamento. Jung observou que relacionamentos saudáveis têm uma linguagem específica, assim como relacionamentos tóxicos têm sua própria linguagem destrutiva. O que vou revelar hoje vai mudar para sempre como você se comunica nos seus relacionamentos e vai te mostrar por que essas 3 palavras são mais perigosas do que você jamais imaginou. A primeira palavra que Jung identificou como absolutamente destrutiva em relacionamentos é sempre, e sua irmã gêmea, nunca. Essas palavras são generalizações que funcionam como ácido na psique humana. Quando você diz para alguém, você sempre faz isso, ou você nunca me escuta, você não está apenas expressando frustração, você está criando uma identidade fixa e limitante para essa pessoa. Jung entendia que a psique humana é fluida, dinâmica, capaz de crescimento e mudança. Mas quando você usa sempre ou nunca, você está essencialmente dizendo para a pessoa que ela é incapaz de mudar, que está condenada a repetir o mesmo padrão para sempre. Isso ativa o que Jung chamava de complexos defensivos. A pessoa inconscientemente começa a se defender contra essa categorização permanente, criando resistência e fechamento emocional. Jung observou que essas palavras são particularmente destrutivas porque ignoram completamente a humanidade e complexidade da outra pessoa. Ninguém sempre faz alguma coisa. Ninguém nunca tem um comportamento específico. Usar esses absolutos é uma forma inconsciente de desumanizar a pessoa, reduzindo-a a um padrão comportamental fixo. O impacto psicológico de ser categorizada permanentemente é devastador. Quando alguém que você ama te diz que você sempre age de determinada forma, uma parte de você começa a acreditar nisso. Jung chamava isso de introjeção de identidades negativas. Você começa a incorporar essa visão limitante de si mesma e pode até começar a agir de acordo com ela. É como se a pessoa estivesse te hipnotizando para se tornar exatamente aquilo que ela critica. Jung também descobriu que sempre e nunca criam o que ele chamava de profecia autorrealizável. Quando você constantemente diz para alguém que ela sempre age de determinada forma, você inconscientemente a encoraja a continuar agindo assim. A pessoa pode até tentar mudar, mas se sente desencorajada porque sabe que qualquer esforço será ignorado em favor da generalização. Alternativas saudáveis para expressar frustração incluem falar sobre comportamentos específicos em situações específicas. Em vez de você nunca me escuta, diga, neste momento eu sinto que não estou sendo ouvida.
Em vez de "você sempre chega atrasado", diga "quando você chega atrasado, eu me sinto desvalorizada". Jung entendia que comunicação específica permite mudança, enquanto generalizações criam paralisia emocional. Mas a segunda palavra que Jung identificou é ainda mais destrutiva para a alma dos relacionamentos. A segunda palavra que Jung considerava absolutamente tóxica em relacionamentos é "deveria". Essa palavrinha aparentemente inocente carrega dentro de si um peso psicológico devastador. Quando você diz para alguém que ela deveria fazer algo, você não está fazendo um pedido, você está impondo uma expectativa baseada em suas próprias crenças sobre como as coisas deveriam ser. Jung entendia que "deveria" ativa o que ele chamava de superego tóxico. É como se você estivesse assumindo o papel de uma autoridade moral que tem o direito de determinar como a outra pessoa deveria viver, sentir ou agir. Jung observou que essa palavra mata a autenticidade na relação, porque força a pessoa a agir não baseada em seus próprios valores e desejos, mas baseada nas expectativas impostas por você. O peso psicológico de expectativas não comunicadas é imenso. Quando você usa "deveria", você está assumindo que a pessoa sabe quais são suas expectativas e está conscientemente escolhendo não atendê-las. Mas na maioria dos casos, a pessoa nem sabia que essas expectativas existiam. Jung identificou que "deveria" cria ressentimento automático porque implica julgamento moral. Você está essencialmente dizendo que a pessoa é moralmente deficiente por não fazer aquilo que você acredita que ela deveria fazer. Isso ativa mecanismos de defesa primitivos e cria uma dinâmica de pai-filho em vez de parceria entre iguais. Jung entendia que relacionamentos saudáveis são baseados em escolhas conscientes, não em obrigações impostas. Quando você usa "deveria", você está removendo a escolha da equação e transformando o que poderia ser um ato de amor em uma obrigação forçada. A pessoa pode até fazer o que você quer, mas não será por amor, será por pressão ou culpa. E ações motivadas por culpa sempre criam ressentimento a longo prazo. Como comunicar necessidades sem impor obrigações? Jung sugeria usar "eu gostaria", em vez de "você deveria". Eu gostaria que você chegasse na hora que combinamos. É muito diferente de "você deveria chegar na hora". A primeira expressa uma preferência pessoal, a segunda impõe uma obrigação moral. Jung também recomendava explicar o impacto emocional dos comportamentos, em vez de impor expectativas. Quando você não faz o que combinamos, eu me sinto desrespeitada. É muito mais poderoso e menos destrutivo do que "você deveria cumprir o que promete". A diferença está em assumir responsabilidade pelos seus próprios sentimentos, em vez de fazer a outra pessoa responsável por atender suas expectativas não negociadas. Mas a terceira palavra que Jung identificou é a mais perigosa de todas para a sobrevivência emocional dos relacionamentos. A terceira palavra que Jung considerava absolutamente letal para relacionamentos é "nada", ou sua variação igualmente destrutiva, "tudo bem". Essas palavras podem parecer inofensivas, mas Jung descobriu que elas representam uma das formas mais sutis e devastadoras de violência emocional. Quando alguém pergunta "o que está acontecendo?" e você responde "nada", ou quando perguntam se você está bem e você diz "tudo bem", enquanto claramente não está, você está praticando o que Jung chamava de silêncio passivo-agressivo. Jung entendia que essa é uma forma particularmente cruel de punição emocional, porque força a outra pessoa a adivinhar o que está acontecendo. É como se você estivesse criando um quebra-cabeça emocional que a pessoa precisa resolver para ter acesso à sua vida interior. Jung observou que "nada" e "tudo bem" criam uma distância emocional artificial que pode ser mais destrutiva do que um conflito aberto. Pelo menos no conflito aberto, as cartas estão na mesa.
No silêncio passivo-agressivo, você está forçando a pessoa a navegar um campo minado emocional sem mapa. O que torna essas palavras tão destrutivas é que elas impedem completamente a possibilidade de resolução. Se você não compartilha o que está realmente acontecendo, como a outra pessoa pode ajudar, se desculpar, mudar o comportamento ou simplesmente te apoiar? Jung identificou que o acúmulo de ressentimentos não expressos é como veneno lento nos relacionamentos. Cada vez que você diz nada, quando na verdade algo está acontecendo, você está adicionando uma pequena dose de toxina à conexão. E ao longo do tempo, essas pequenas doses se acumulam até que o relacionamento fica envenenado por coisas que nunca foram ditas, discutidas ou resolvidas. Jung também percebeu que nada e tudo bem são frequentemente usados como testes inconscientes. Você quer ver se a pessoa se importa o suficiente para insistir, para investigar mais profundamente, para quebrar através da sua resistência. Mas isso coloca um fardo injusto na outra pessoa. Ela precisa se tornar uma detetive emocional para ter acesso aos seus verdadeiros sentimentos. Jung entendia que comunicação autêntica é a base de qualquer relacionamento saudável. Quando você usa nada ou tudo bem para evitar vulnerabilidade, você está efetivamente escolhendo proteção em vez de conexão. E embora a proteção possa parecer mais segura no momento, ela gradualmente mata a intimidade. A pessoa eventualmente para de perguntar, para de tentar se conectar, para de se importar, porque aprende que seus esforços de conexão são constantemente rejeitados através desses muros de silêncio. Qual dessas palavras você já usou nos seus relacionamentos? Me conta aqui nos comentários, porque Jung descobriu algo ainda mais profundo sobre por que escolhemos usar linguagem destrutiva, mesmo quando queremos nos conectar com as pessoas que amamos. Jung percebeu que existe uma psicologia profunda por trás das palavras tóxicas que usamos nos relacionamentos. Não escolhemos essas palavras por acaso. Escolhemos porque elas servem a funções psicológicas específicas, geralmente inconscientes. Jung identificou que frequentemente usamos palavras que machucam quando nós mesmos estamos feridos. É como se nossas próprias feridas não curadas se expressassem através da linguagem destrutiva. Quando você usa sempre ou nunca, muitas vezes é porque você está se sentindo impotente e quer que a outra pessoa sinta a mesma impotência. Quando você usa deveria, frequentemente é porque você se sente desrespeitada ou desvalorizada e quer transferir esse sentimento. Quando você usa nada ou tudo bem, muitas vezes é porque você está com medo de ser vulnerável e rejeitada. Jung chamava isso de projeção da sombra através da linguagem. Suas partes não curadas, não integradas, se expressam através de palavras que ferem, porque essa é a forma que sua psique encontra de comunicar sua própria dor. Jung observou que pessoas que cresceram em ambientes onde a comunicação era tóxica frequentemente repetem esses padrões sem perceber. Se você cresceu ouvindo sempre e nunca, você provavelmente vai usar essas palavras nos seus relacionamentos. Se cresceu em um ambiente onde expectativas não eram comunicadas claramente e deveria era usado como forma de controle, você vai tender a repetir isso. Se cresceu em uma família onde sentimentos não eram expressos diretamente e o silêncio era usado como punição, você vai tender a usar nada e tudo bem, como armas emocionais. Jung entendia que o papel da linguagem na criação ou destruição de intimidade é fundamental. Palavras têm poder alquímico, podem transformar amor em ressentimento, confiança em desconfiança, conexão em distância. Mas também podem fazer o oposto. Podem curar feridas, criar pontes, aprofundar intimidade. A escolha das palavras determina se você está construindo ou destruindo o relacionamento a cada conversação.
Jung também descobriu que frequentemente usamos linguagem destrutiva quando estamos tentando proteger nossas próprias vulnerabilidades. Sempre e nunca nos fazem sentir que temos razão e estamos no controle. Deveria nos faz sentir moralmente superiores. Nada nos protege de ter que ser vulneráveis. Mas Jung percebeu que essa proteção tem um custo altíssimo. Você pode proteger sua vulnerabilidade, mas perde a conexão. Pode se sentir no controle, mas destrói a confiança. Pode se sentir moralmente superior, mas mata a igualdade na relação. E agora vem a parte que vai transformar completamente como você se comunica nos seus relacionamentos. A arte da comunicação consciente que Jung desenvolveu é baseada na ideia de que podemos escolher palavras que curam em vez de palavras que ferem. Jung entendia que comunicação autêntica e vulnerável é o antídoto para a linguagem destrutiva. Em vez de atacar a pessoa, você pode expressar seus sentimentos. Em vez de impor expectativas, você pode comunicar necessidades. Em vez de se esconder atrás do silêncio, você pode praticar coragem emocional. Jung identificou várias formas de transformar comunicação destrutiva em comunicação construtiva. Em vez de "você sempre faz isso", experimente "eu me sinto frustrada quando isso acontece". Em vez de "você nunca me escuta", tente "eu preciso me sentir ouvida neste momento". Em vez de "você deveria saber disso", diga "eu gostaria que você soubesse como isso me afeta". Em vez de "nada" quando algo está acontecendo, pratique "eu estou sentindo algo, mas preciso de um momento para processar antes de conversar". Jung observou que comunicação consciente requer coragem, porque exige que você seja vulnerável em vez de defensiva. É mais fácil atacar do que se expor. É mais fácil impor expectativas do que comunicar necessidades. É mais fácil se esconder do que ser autêntica. Mas relacionamentos profundos e duradouros só são possíveis quando você escolhe a vulnerabilidade corajosa em vez da proteção destrutiva. O poder transformador da linguagem consciente é imenso. Quando você muda como se comunica, você muda a dinâmica inteira do relacionamento. A pessoa se sente mais segura para se abrir porque não está sendo atacada. Se sente mais motivada a colaborar porque não está sendo controlada. Se sente mais conectada porque você está sendo autêntica em vez de defensiva. Jung também entendia que comunicação consciente inclui não apenas o que você diz, mas como você diz. Tom de voz, linguagem corporal, timing, tudo isso impacta como suas palavras são recebidas. Você pode dizer as palavras certas com um tom sarcástico e destruir completamente a mensagem. Ou pode dizer algo difícil com amor e cuidado e fortalecer a conexão. Jung observou que pessoas que praticam comunicação consciente consistentemente criam relacionamentos mais profundos, mais íntimos e mais duradouros. Elas se tornam pessoas mais seguras para se relacionar, porque outros sabem que não serão atacados, controlados ou punidos emocionalmente através da linguagem. Quantas dessas mudanças na comunicação você está disposta a fazer nos seus relacionamentos? Escreve o número nos comentários, porque Jung descobriu algo revolucionário sobre como palavras específicas podem não apenas evitar destruição, mas ativamente curar e fortalecer conexões. O poder alquímico das palavras certas é algo que Jung estudou extensivamente. Ele percebeu que, assim como certas palavras destroem, outras têm o poder de curar relacionamentos, mesmo quando eles parecem estar além da recuperação. Jung entendia que linguagem pode funcionar como medicina emocional quando usada conscientemente. Existem frases específicas que aproximam em vez de afastar, que criam pontes em vez de muros, que nutrem em vez de destruir. Jung identificou que palavras curativas têm algumas características específicas. Elas reconhecem a humanidade da outra pessoa.
Expressam responsabilidade pelos próprios sentimentos, criam espaço para diferentes perspectivas, comunicam necessidades sem impor obrigações. E talvez mais importante, elas vêm de um lugar de amor em vez de medo. Algumas das frases mais poderosas que Jung observou incluem: eu me sinto, em vez de você me faz sentir. Eu preciso, em vez de você deveria. Eu gostaria de entender sua perspectiva, em vez de você está errado. Eu cometi um erro, em vez de justificativas defensivas. Eu te amo e por isso quero resolver isso, em vez de ataques ou silêncios punitivos. Jung observou que o impacto transformador da comunicação madura é quase mágico. Relacionamentos que pareciam condenados podem ser completamente transformados quando ambas as pessoas aprendem a se comunicar de forma consciente e curativa. Conflitos que antes eram destrutivos se tornam oportunidades de maior intimidade. Diferenças que antes criavam distância se tornam pontos de conexão e compreensão mútua. Jung também identificou que palavras curativas têm um efeito cumulativo. Assim como palavras destrutivas se acumulam e envenenam relacionamentos ao longo do tempo, palavras curativas se acumulam e criam uma atmosfera de segurança, amor e crescimento mútuo. Cada vez que você escolhe uma palavra que cura em vez de uma que fere, você está investindo no banco emocional do relacionamento. Jung entendia que relacionamentos são como jardins. Palavras destrutivas são como pesticidas que matam tudo. Palavras curativas são como água e nutrientes que permitem que o amor floresça. A escolha é sempre sua. A cada momento de conflito, frustração ou mal-entendido, você pode escolher se vai usar sua linguagem para construir ou destruir. Jung observou que pessoas que conscientemente escolhem palavras curativas não apenas têm relacionamentos melhores, elas se tornam pessoas melhores. A prática de comunicação consciente desenvolve empatia, maturidade emocional, autocontrole e sabedoria relacional. E agora vem a verdade final que Jung descobriu sobre o poder das palavras nos relacionamentos. A verdade transformadora que Jung descobriu é que suas palavras não apenas refletem seus sentimentos, elas criam sua realidade relacional. Cada palavra que você escolhe está literalmente moldando o futuro do seu relacionamento. Quando você escolhe palavras destrutivas, você está criando um futuro de distância, ressentimento e eventual separação. Quando você escolhe palavras curativas, você está criando um futuro de intimidade, crescimento e amor duradouro. Jung entendia que você tem um poder imenso nas suas mãos através da linguagem. Pode usar esse poder para destruir ou para curar, para afastar ou para aproximar, para diminuir ou para engrandecer. A responsabilidade é inteiramente sua. Jung também percebeu que mudança na comunicação tem que começar com uma pessoa. Você não pode controlar como a outra pessoa se comunica, mas pode controlar como você se comunica. E frequentemente, quando uma pessoa muda consistentemente sua forma de se comunicar, isso inspira mudança na outra pessoa também. Jung observou que relacionamentos se transformam quando pelo menos uma pessoa se compromete a comunicar de forma consciente, amorosa e curativa. É como se você estivesse mudando a frequência emocional da relação, e isso convida a outra pessoa a sintonizar na mesma frequência. Nem sempre funciona imediatamente, e nem sempre a outra pessoa está disposta ou capaz de mudar. Mas você sempre tem o poder de escolher quem você quer ser na relação, independentemente de como a outra pessoa escolhe ser. Jung entendia que essa é uma das formas mais poderosas de amor próprio e amor ao outro. Quando você escolhe palavras que curam, você está honrando tanto sua própria integridade quanto o bem-estar da pessoa que você ama. Está criando o tipo de relacionamento onde ambos podem florescer em vez de apenas sobreviver. Jung
também descobriu que a prática de comunicação consciente se estende além dos relacionamentos românticos. Transforma como você se relaciona com família, amigos, colegas, filhos. Você se torna uma pessoa mais segura, mais sábia, mais amorosa em todas as suas relações. E isso cria um efeito multiplicador, onde sua influência positiva se espalha através de todas as pessoas que você toca. Você agora tem o poder de transformar seus relacionamentos através das palavras que escolhe. Jung descobriu que comunicação não é apenas sobre transmitir informação, é sobre criar ou destruir amor. Cada palavra é uma escolha entre construir pontes ou erguer muros, entre nutrir conexão ou semear distância, entre curar feridas ou criar novas cicatrizes. O poder está nas suas mãos e a responsabilidade também. Você pode escolher ser uma pessoa que usa palavras para curar, para elevar, para aproximar, ou pode continuar usando palavras que ferem, que afastam, que destroem. Jung entendia que relacionamentos extraordinários são construídos através de milhares de pequenas escolhas conscientes, e suas palavras são uma das mais poderosas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o poder transformador da comunicação consciente. Qual dessas 3 palavras destrutivas você mais usava nos seus relacionamentos? Me conta nos comentários, porque reconhecer nossos padrões destrutivos é o primeiro passo para criar relacionamentos mais amorosos e conscientes.